Olhar uma carta a primeira vez pode parecer como abrir um livro numa outra língua. Parece complexo, mas quando você entende, descobre que é quase como um alfabeto por trás da linguagem da aviação. É aqui nas cartas que a geografia se encontra com a aviação, e a gente transforma conceitos e números na parte prática de um voo. A carta VAC é uma carta muito utilizada no aeroclube durante os nossos voos visuais. Ela é dotada de várias referências visuais como rios, ferrovias, rodovias, cidades, aeroportos, represas. A gente tem uma diferença conceitual entre uma carta e um mapa, que eu acho interessante falar com vocês. Carta normalmente tem uma escala menor e é mais localizada em uma região. Pode ser num estado, pode ser até maior que um estado, mas quando a gente pensa em mapa, tem uma escala muito maior, como o mapa mundi, né, que é o mapa do mundo todo, ou o mapa do Brasil, que tem uma escala muito grande. Então a carta é uma coisa mais localizada. E a WAC é uma carta muito útil, principalmente quando a gente considera regiões não controladas como fora de uma TMA ou de uma CTR. Nos locais que tem TMA, normalmente a gente vai ter o controle e, por ter um fluxo maior de tráfego, vão existir os corredores visuais que vão ser representados nas cartas REA. Quando a gente não tiver esse caso todo, de locais mais movimentados, for voar mais para o interior, aí a gente utiliza a nossa carta WAC. Importante definir também que a WAC significa World Aeronautical Chart, que a gente chama carinhosamente de WAC. Sobre a estrutura da carta, um ponto que eu acho interessante que a gente já entenda é sobre a coloração. Do lado da carta, na parte esquerda, a gente tem uma das coisas mais importantes, que vão ser todas as explicações dos pontos que aparecem na carta. Então toda a explicação tá lá, a gente vai abrir uma carta junto e vai ler todas essas explicações, mas é legal já considerar a parte da coloração que aparece lá também. Quanto mais esverdeado a parte do mapa, mais ao nível do mar essa região vai estar. Quanto mais amarela e mais alaranjada tiver, mais alta essa região vai estar. Então a carta se transforma quase como um 3D por causa dessa coloração. Mais verde, perto lá do nível do mar, normalmente você vai ver na costa assim, do país, nas regiões verdes. E quando você for mais para o interior, dependendo se tiver montanha na região ou alguma serra, aí você vai ver toda a parte alaranjada da carta. Sobre as linhas também, a gente tem tanto os meridianos quanto os paralelos. E na verdade, aqui que entra um pouco dos conceitos também. Quando a gente aprende latitude, a gente aprende que é um arco de meridiano. Eu sei que latitude determina lá os paralelos e tal, mas a gente faz a medida a partir do arco de meridiano. Ou seja, num meridiano, a gente tem as marcaçõezinhas para baixo, né, ou para cima, que a gente vai usar como latitude. A gente usa os meridianos para medir latitude e os paralelos para medir a longitude. Por incrível que pareça, pode parecer um pouco contra-intuitivo, mas eu sei que quando a gente considera a latitude, a gente considera paralelo, e quando a gente considera a longitude, a gente considera meridiano. Mas para medição na carta, a gente inverte. Esses paralelos e meridianos se cortam aproximadamente num ângulo de 90 graus e a gente começa a formar as nossas quadrículas. Um detalhe conceitual interessante também é que a gente só considera os meridianos como marcação de distância. Cada tracinho pequeno nos nossos meridianos significa uma milha náutica. Já os paralelos, a gente não pode considerar porque os paralelos são círculos menores. O único paralelo que é um círculo máximo que passa pelo centro da Terra é a linha do Equador. Então a gente só pode fazer essa medição de distância na linha do Equador. Já os meridianos são semicírculos máximos, ou seja, eles são círculos máximos, só que a gente não completa pelo outro lado da Terra, né? A gente vai de um polo até outro. Um último ponto são símbolos importantes para vocês verem, que são os aeroportos, que normalmente são roxos nas cartas coloridas, e as cidades, que normalmente são amarelas. Se essas cidades forem muito grandes, a gente vai ter o desenho de fato da cidade. Se elas forem menorzinhas, dependendo da quantidade de habitantes, a gente vai ter um quadradinho. E se elas forem realmente muito pequenas, aí nem amarelo vai ser só um círculo pequenininho, que é tipo um vilarejo, né? Aí de rios, represas, mares, tudo isso vai ser azul, né? E agora vamos partir para a carta para vocês entenderem na prática. Vamos primeiramente ler a lateral e o índice, que vocês vão ver que tem muitas informações ali, e depois a gente vai para a carta de fato para interpretar um pouco mais de como a carta funciona. Então a nossa carta VAC é assim. A gente inicia a nossa leitura primeiro aqui pela lateral. Aqui fica a legenda. Primeiro a gente tem o valor de maior elevação da carta, que é 9.489 pés. Depois a gente acha ali esse valor. Então esse é o ponto mais alto dessa carta. E logo aqui do lado, a gente tem aquela marcação de relevo que eu falei com vocês. Quanto mais baixo a gente estiver, mais esverdeado vai ser. Quanto mais alto,
mais amarelo escuro, meio alaranjado talvez, aqui em cima, vai ser a elevação. A própria coloração da carta dá uma ideia quase que 3D pra gente. E todo pico ou montanha que a gente tiver vai ser indicado com um X, e logo do lado, em cima, enfim, em volta desse X, vai ter a indicação da elevação desse pico. Por exemplo, aqui nessa parte da carta, a gente tem esse pico a 3.429 pés. Observem o X e logo do lado a gente tem o número que indica a elevação desse pico. Mais aqui para baixo, a gente tem algumas das referências que a gente vai utilizar na carta. Primeiro a gente tem a indicação das cidades maiores. Quando as cidades tiverem mais que 500 mil habitantes, ela vai ter o próprio desenho da cidade. Se elas estiverem entre 100 mil e 500 mil habitantes, ou ela vai ser um quadrado grande, ou ela vai ter o desenho da cidade também, só que menorzinho. Se a cidade tiver entre 20 mil e 100 mil habitantes, ela vai ser um quadrado um pouco menor. Se for uma cidade ainda menor, de 20 mil habitantes, né, com menos de 20 mil habitantes, no caso tipo um vilarejo mesmo, seria só esse círculo com o meio vazado. E edificações isoladas seria esse quadrado. Eu particularmente nunca reparei muito sobre essas edificações isoladas. A gente tem também as estradas. Se forem estradas maiores, vão ter 2 linhas marrons para pistas duplas. E se forem estradas mais simplesinhas, pavimentadas, vai ser uma linha marrom só. E outras estradas vai ser uma linha ainda mais fina. No caso de ferrovias, a gente pode ter uma estrada de ferro, né, de várias linhas, ou seja, uma ferrovia um pouco maior, ou a gente pode ter a estrada de ferro de linha única, que é uma ferrovia mais simples. A maior vai ter 2 faixas e a menor vai ter uma faixinha só. É legal voar por ferrovia porque a gente consegue ver o trem às vezes, é bem maneiro. Depois a gente tem a representação sobre os limites. Aqui na carta que eu peguei, a gente está entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, então não tem limite internacional. Mas aqui, por exemplo, tem um limite entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Aí essa linha preta tracejada, que indica o limite entre esses dois estados. Aqui embaixo tem uma parte muito importante, que é a parte dos aeroportos, né, e aeródromos. Então, para os aeroportos, para os que forem civis ou militares, a gente vai ter a indicação da pista em cima de um círculo roxo fechado com uma cruz em volta. E se for só militar, não vai ter essa cruz. E para outros aeródromos, né, aeródromos menores, a gente vai ter uma circunferência com a pista ali no meio, só que o meio dessa circunferência vai ser vazado. E normalmente, essa indicação da pista bate com o que a gente vai encontrar na vida real. É legal observar que às vezes você vai ver que está de cara com a pista, tá voando lá de cara com a pista, e você de fato está de frente para a pista. Aqui embaixo tem uma parte muito importante, que é a explicação de como a gente vai ver os aeroportos na carta. A gente vai ter a indicação do aeroporto, igual a gente viu, e logo depois a gente vai ter o nome e esses números e letras aqui embaixo. Os primeiros 4 números significam a elevação do aeródromo em relação ao nível médio do mar em pés. Logo depois a gente pode ter 2 letras que são o L e o H. O L significa iluminação mínima, o H significa pista pavimentada. Se o aeroporto não tiver, ele vai ter só um tracinho. E esses 2 números finais se referem à maior pista desse aeroporto, a extensão da maior pista, e isso em centenas de pés. Ou seja, 32 que a gente está vendo significa que a maior pista ali de Viracopos tem a extensão de 3.200 metros. A gente tem também aqui embaixo a explicação das linhas isogônicas. Linhas isogônicas são linhas que indicam a mesma declinação magnética. Ou seja, na região ali da linha a gente vai ter o mesmo norte magnético, né? Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma linha isogônica, que é essa linha de 23 graus Uísque. Ela sempre tem essa característica de ser tracejada e roxa nas cartas coloridas. Logo abaixo, a gente tem uma explicação muito importante sobre o VEM, que é o valor de elevação máximo. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma quadrícula e nessa quadrícula o valor de elevação máximo é 1.200 pés. Isso significa que o maior obstáculo ou montanha que eu vou encontrar dentro de toda essa quadrícula aqui está a 1.200 pés. No caso, a gente pegou uma região bem perto do mar aqui, então provavelmente é essa parte aqui de cima que vai ter lá 1.200 pés. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma quadrícula que tem uma elevação máxima de 9.800 pés e, na verdade, é essa indicação aqui de 9.489 pés. Esse é o ponto mais alto, como a gente viu ali no início da explicação da carta. E provavelmente esse 9.800 é porque nesse pico de 9.489 tem alguma torre ou alguma antena, alguma coisa assim. Então a gente só pode voar seguro nessa quadrícula a partir de 9.800 pés, no caso, a gente tem que voar 500 pés acima, né, se for uma região desabitada, ou 1.000 pés acima se for uma cidade ou alguma coisa assim. Como é uma montanha, ali nos 10.300 pés, né, nível 1 no 03 ali, a gente conseguiria já voar. Então daria para passar nessa região
a 10.500 pés, por exemplo. Continuando aqui embaixo, a gente tem uma indicação já de algumas informações IFR. Essa carta é voltada para visual, mas não custa nada colocar indicações de IFR também, caso o avião tenha, e caso você precise, né, por algum motivo, voar em instrumentos. Então a gente tem a demarcação de um VOR, que vai ser um hexágono. Se esse VOR tiver DME, ele vai ter um quadrado em volta. E se for só um NDB, ele vai ser só esse círculo. Logo abaixo a gente tem alguns símbolos importantes. Primeiro de farol aeronáutico e marítimo, esses dois aqui eu nunca vi particularmente. Esses aqui são muito importantes. A gente tem os obstáculos verticais. Se a gente tiver dois juntos, vai ser um grupo de obstáculos. E se eles tiverem uns tracinhos em cima, é porque aqui ele não está mostrando. Mas se eles tiverem uns tracinhos assim, significa que é um obstáculo iluminado. Logo abaixo a gente tem as linhas de transmissão de energia, linha de alta tensão, né? Muito importante a gente observar. Dá para usar como referência visual e, óbvio, se for voar abaixo, tem que ficar de olho nessas linhas. Para fechar aqui, a gente tem a indicação de áreas restritas, perigosas, enfim, espaços aéreos condicionados. E algumas coisas aqui que, se vocês quiserem, vocês podem ler aqui, enfim, algumas coisas sobre a carta. Nada super relevante, mas algumas coisas interessantes aqui para vocês lerem. Seguindo aqui a lateral da nossa carta, na verdade a parte de baixo, a gente tem algumas conversões de metros para pés. Esse aqui eu particularmente nunca usei. Depois a gente tem uma escala gráfica, que também a gente não usa muito. E aqui embaixo a gente tem uma informação legal, que eu acho que é a única vez que a gente usa esse conhecimento, que é uma projeção cônica conforme Lambert. E aí, se você passou bem em navegação, você lembra o que é a projeção tipo Lambert. Vamos ver alguns exemplos práticos agora para vocês verem como a carta funciona. Aqui no mar, por exemplo, a gente tem quadrículas sem o vém. Por quê? Porque não tem elevação, é no mar, então não precisa. Você vê que as do litoral colocam o vém, mas normalmente são véns muito baixos, porque aqui é só esse valor que ele está considerando. Aqui nessa quadrícula, por exemplo, a gente tem a indicação de Juiz de Fora, e logo aqui perto do aeroporto a gente tem as informações. Então, o aeroporto que se chama Francisco de Assis, está situado a 2.989 pés, tem iluminação mínima, a pista é pavimentada e a maior pista é 1.500 metros. Reparem que em volta do aeroporto a gente tem as áreas restritas. Logo aqui do lado a gente tem a cidade de Juiz de Fora. É uma cidade com mais de 500 mil habitantes, então ela tem todo o desenho da cidade. E dá para ver que a gente tem uma linha de trem que desce aqui. A gente tem uma linha de alta tensão que passa pela cidade. Logo aqui em cima a gente tem uma espécie de represa. E mais para cá a gente também tem uma espécie de represa. A gente tem outra linha de trem que vem aqui para cima. Mais aqui em cima a gente tem a cidade de Santos Dumont, uma cidade menor que 500 mil habitantes, então ela é só um quadrado. E a gente tem alguns vilarejos aqui no meio, como esse Eubank de Câmara. Essa quadrícula é um bom exemplo porque a gente tem exatamente a delimitação das regiões aqui, ó. Essa linha que eu fiz é uma região mais alta, aqui para perto de Juiz de Fora, e essa região aqui esverdeada é a região mais baixa. Então aqui existe uma espécie de cadeia de montanhas aqui bem rapidinho, e daqui, quando a gente vier para a zona da mata, por exemplo, a gente vai observar que é muito mais plano essa parte verde do que essa parte mais amarelada de Juiz de Fora. Aqui também é um ótimo exemplo que a gente tem uma serra, que tem esse pico do desengano, e logo na sequência a gente tem uma parte esverdeada que é indo para o mar. Caso a gente fosse fazer uma rota aqui entre Juiz de Fora e Barbacena, a gente faria uma linha, como eu fiz essa linha reta aqui, e sempre importante considerar que toda a carta é orientada em norte magnético. Então eu vou colocar meu transferidor aqui em cima, ver a direção dessa rota, indo lá para Barbacena, e vou somar com a minha declinação magnética de 23 graus Uísque. E aí sim eu vou achar o meu rumo magnético para chegar em Barbacena. Viram como entender a carta VAC não é nada bizarro? A partir dessa carta, a gente começa a se orientar de forma visual e aí a gente começa a explorar essa parte da navegação aérea. Através das referências da carta VAC, a gente transforma os desenhos que a gente vê na carta em referências visuais na vida real e a partir disso a gente faz o nosso voo visual. Se você quer aprender a interpretar manuais, cartas e regulamentos, a minha mentoria foi feita para acelerar esse processo. Eu ensino exatamente o que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado, de forma simples, direta e sem enrolação. O link da mentoria está aqui na descrição, comenta mentoria aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal para acompanhar mais sobre conteúdo de aviação e valeu!